nome Português Pedro vem de uma situação específica, que é um programa de rádio que eu, a determinada altura, já vou à parte da banda, mas acho que é uma coisa muito importante de se contar, porque também tem aqui uma ligação entre mim e a Cátia, que é uma coisa extraordinária, que é, quando eu resolvo dizer assim, eu adoro rádio, e a rádio não me satisfaz. E a minha vida foi um bocado mudança a partir daí, que é, o que não me satisfaz, eu procuro fazer o que me satisfaz, tanto nos negócios, não tinha nenhum sítio que me satisfazesse a nível musical, então abri um sítio que me satisfaz a nível musical, com blues, com country, foi o Académico o primeiro, já lá vamos aí. Da parte da música, sempre gostei tanto de rádio, e tinha tantas influências de programas de rádios antigos, e alguns que ainda existiam. Eu comecei a ouvir um programa de rádio, como meus pais tinham uma parabólica, o prédio tinha uma parabólica que instalaram isto eu sou muito novo, mas era uma altura que e então, naquela altura eu conseguia apanhar, não sei porquê, um rádio que era às quartas-feiras, que era de um grande amigo meu, que eu agora não me estou a lembrar em inglês, e que se tornou amigo, mas na altura não o conhecia, que fazia um programa de rádio às quartas-feiras que, eu já vou pesquisar daqui a bocadinho e já digo o que é. Okay. E era fabuloso, eu descobria músicas novas. Então aquela parte da rádio, eu tinha 14 anos, ainda vivia com os meus pais, 15, 16 anos, quando eu descobri isso. E aquilo foi um mundo para mim. Então a rádio sempre foi uma coisa estimulante. Então fui para a Rádio Universidade. E quem foi o meu orientador foi o falecido Braga, o Zé Braga, que é o da Rádio Universidade, que foi um ícone da cidade, um colecionador sem termos, e um apaixonado pela cidade e pela música, e uma inspiração para mim. Fazia parte da rádio. Fazia parte da rádio, fez várias coisas na rádio, espetaculares, fora da caixa. Ele era o senhor Rádio Universidade de Coimbra. Ainda hoje a Rádio Universidade de Coimbra, constantemente, ainda agora me faleceu, fez 10 anos da data dele, foi mais ou menos quando eu conheci a Cátia. Mas, e pronto. E depois aparece a situação então do Braga. O Braga foi meu orientador. E o Braga, cada vez que passava por mim, dizia, antes da rádio, Pedro, conheces o Português Joe? O Português Joe era um artista nos anos 50 que fez o Teenage Riot e outras coisas. E o Português Joe, para além disso, mais tarde tornou-se um gajo do cinema que fez o filme, os efeitos especiais dos filmes Tubarões, acabei por descobrir. Do Jaws. Do Jaws, exatamente. Fiz. E o gajo, o Zé Braga, cada vez que passava por mim, fazia-me sempre a mesma pergunta. Que é este aqui, sempre a mesma pergunta. Português Joe, o homem que caçava baleias e casou com duas. Não. É capaz de ser outro. Acho que ele não ia tanto para trás, porque ele nos anos 50 é que tocava estas músicas. E pronto, e basicamente o Português Joe era uma grande influência para mim, porque tinha os 45 rotações, e ele também tinha. E ele referia-me sempre isso. E depois, cada vez que ele passava para mim, hey, conheces o Português Joe? E eu, já falámos sobre isso, adoro o Português Teenage Riot. E eu, Depois, passado uns tempos, conheces o Português Joe? Tenho lá em casa. Depois, já falámos sobre isso. E depois... Mas Português Joe parece um nome... Não é Joe, é quase a coisa americana. E português, quem era este? Ele era português, era descendente de portugueses, daí ele ter adotado o Português Joe. E depois, quando acabei o curso, e que ele me salvou, entre aspas, não é? Foi ele que disse assim, quiseram-me chumbar na Rádio Universidade de Coimbra. Eu sempre tive um relacionamento com os elementos da Rádio Universidade de Coimbra, sempre bom, mas na altura, havia testes, eu entendo, existia... Espera, só para eu contextualizar as coisas, ainda estavas na universidade a fazer... Não. Civil? Já era engenheiro civil. Ok. Basicamente, não me comeces a perguntar em datas, porque eu sou muito novo, e eu vou dizer que foi há 2 anos ou há 3 anos. E ele confunde-se completamente. Eu e datas não dá. Mas pronto, basicamente, para terminar, para não alongar demais, quando acabei o curso, ele perguntou-me qual é o nome que vais dar ao teu programa. E eu disse-lhe, estás-te a lembrar, Braga, e o Braga não era o meu professor, era o meu amigo, apesar de ser muito mais velho. E eu, Braga, estás-te a lembrar de sempre passavas por mim e perguntavas o Português Joe, se eu conhecia o Português Joe. E ele, o Português Joe! E eu assim, não te lembras disso? E ele,
Vagamente. Depois cada vez que passavas por mim, perguntavas o português. Eu, o português já o conheces. Eu, claro, é Português Pedro, vai ser Português Pedro. E assim ficou o Português Pedro Radio Show.